Chaitanya. Naquele tempo, o chefe da sinagoga chamado Jairo foi ao encontro de Jesus, lançou-se a seus pés e rogou-lhe que fosse à sua casa, porque tinha uma filha única de uns 12 anos que estava para morrer. Jesus dirigiu-se para lá, comprimido pelo povo. Ora, uma mulher que padecia de fluxo de sangue havia 12 anos e tinha gasto com o médico todos os seus bens, sem que nenhum pudesse curar, aproximou-se dele por detrás e tocou-lhe a orla do manto, e no mesmo instante lhe parou o fluxo de sangue. Jesus perguntou: quem foi que me tocou? Como todos negassem, Pedro e os que estavam com ele disseram: Mestre, a multidão te aperta de todos os lados. Jesus replicou: alguém me tocou porque percebi sair de mim uma força. A mulher viu-se descoberta, foi tremendo e prostrou-se a seus pés e declarou diante de todo o povo o motivo por que havia tocado e como logo ficara curada. Jesus disse-lhe: minha filha, tua fé te salvou, vai em paz. Enquanto ainda falava, veio alguém e disse ao chefe da sinagoga: tua filha acaba de morrer, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus ouviu e disse a Jairo: não temas, crê somente e ela será salva. Quando Jesus chegou a casa, não deixou ninguém entrar com ele, senão Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da menina. Todos, entretanto, choravam e lamentavam. Mas disse Jesus: não choreis, a menina não morreu, apenas dorme. Zombavam dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas segurando ele, a mão dela disse em alta voz: menina, levanta-te. Voltou-lhe a vida e ela levantou-se imediatamente. Jesus mandou que lhe dessem comer. Seus pais ficaram tomados de pasmo. Jesus ordenou-lhes que não contasse a pessoa alguma o que se tinha passado. Meus amados irmãos e irmãs, neste momento agradável que o Deus nos proporciona, a possibilidade de aqui estarmos, unidos de fé, nós temos um olhar voltado àquilo que devia ser a nossa realidade humana, mas muito mais ainda, lançando-se naquilo que devia ser o propósito definitivo, que é a nossa vida junto a Deus. Nós hoje somos engrandecidos de uma forma brilhante com as leituras que nossos ouvidos acabaram de ouvir. Nós vimos a carta aos Efésios, a qual Paulo vai nos dizer que Cristo é a nossa paz. E ele fez com que aquilo que fosse divisão, inimizade, voltasse a ser a unidade. Então nós vemos que esse grande ensinamento de grande profundidade espiritual, ele veio ao nosso encontro para que os nossos olhos vejam a maravilha que é a presença de Cristo, aquele que nos ama, aquele que nos conduz à eternidade por Ele. Por isso, nesse dia de hoje, quando nós ouvimos essas leituras, nós também nos alegramos, porque Paulo vai nos confortando, embora nós estejamos vivendo esse ano peregrinos da fé, peregrinos da esperança. Paulo vai nos dizendo que também, além disso, nós não seremos somente peregrinos, mas seremos concidadãos, membros da família de Deus. Isso consola o nosso coração e também nos fortalece nessa nossa caminhada cristã, porque além de tudo aquilo que está ao nosso alcance humano, nós temos o espiritual, o divino, como nosso suporte e o nosso socorro. Vejamos que, quando Paulo fala que todos nós somos edificados sobre um fundamento forte, que vem a ser dos apóstolos, mas também ele vai citando os profetas. Os profetas viveram no Antigo Testamento anunciando que viria alguém, que viria uma luz que brilhará sobre as trevas, e essa luz é o próprio Cristo Jesus. Vimos também que essa base, esse fundamento vem dos apóstolos, porque assim foi a vontade do Filho de Deus, ao escolhê-los, capacitá-los, mas também ao enviá-los para que a sua palavra ela seja pregada pelo mundo todo. Por isso hoje, quando nós olhamos a grandeza, a importância de nós cristãos, temos os nossos olhos abertos à realidade humana, mas os ouvidos às coisas espirituais, nós nos consolamos, mas também crescemos naquilo que chama o apóstolo Paulo na edificação cristã, onde nós teremos e faremos habitação para com Deus. Então esse dia de hoje seja para nós um dia de iluminação, para que tudo aquilo que nós já vivemos, nós tenhamos consciência de coisas melhores a partir da espiritualidade, a partir da nossa fé, da nossa convivência harmoniosa, que ela nos aproxima e nos eleva ao patamar de sermos chamados filhos e filhas de Deus.
Na pessoa de Cristo Jesus hoje, nós vemos que Lucas apresenta um Jesus que é peregrino, aquele que vai ao encontro das pessoas. Nós vemos a descrição daquilo que vem a ser aglomeração, porque as pessoas tinham sempre que ouvir a sua palavra, que viram um gesto, e lá estava ele, e também havia um pai preocupado, de nome Jairo, o qual era chefe da sinagoga. Mesmo sendo um homem de posse, de poder, nós vemos aquilo que é o desejo ardente de um pai, ao clamar aos pés de Jesus por sua vida. Diz a palavra dos 12 anos, estava prestes para morrer. Nós vemos também um outro milagre que acontece nesse mesmo momento, em que aquela mulher, necessitada da saúde, porque a sua enfermidade já era de longos anos, seus bens foram gastos e nada que os médicos puderam fazer, mas algo que a movia a superar aquela dificuldade e ir ao encontro de Jesus. A sua fé fez com que ela rompesse todos aqueles preceitos, rompesse aquilo que muitas vezes era vergonha, porque quando alguém tinha uma doença era considerada malfeitora, era considerada aquela que não estava na graça de Deus, mas ela sentiu um impulso de que ela seria capaz de romper aquele pensamento, romper a vergonha, para que pudesse ela também fazer parte da sociedade. A doença grave, no tempo, era motivo de exclusão social, isolamento e também a vergonha. Quando nós vemos esses dois relatos, nós vemos o poder de Jesus que tem sobre a doença e também a própria morte. Quando Jesus pergunta quem me tocou, nós vemos Pedro dizendo: Senhor, veja a quantidade de pessoas. E vai perguntar quem? Mas Jesus vai insistindo e essa mulher, como que acaba sendo revelada, ela diz esse relato do que com ela acontecia. Eu desejo de curá-la ficar. E vemos a reação de Jesus quando ele fala: minha filha, tua fé te salvou, vá em paz. Então nós vimos o antes do encontro com Jesus. E agora nós vemos algo novo a partir desse momento. Então quando nós olhamos essa realidade, a questão da doença, muitas vezes ela vem para nos testar, vem para nos purificar também. Todos nós já passamos por enfermidades grandes muitas vezes, às vezes impossíveis de cura perante os olhos humanos, mas a fé de muitos homens e mulheres, a exemplo dessa mulher aqui, eles receberam a cura. Porque nós vemos que Jesus, ele tem poder sobre a doença. Vemos também que essa multidão, quando vai ao encontro daquela menina, vemos a voz de alguém dizendo: não incomodes o mestre, tua filha acaba de morrer. Disseram ao pai: sai. Mas Jesus diz: ela não morreu, não temas, dizer ao pai, porque ela apenas dorme. Nós vimos aquela caminhada, aquela casa, onde havia a morte. E Jesus, ao pegar os seus discípulos, aqui estão citados os nomes, o pai e a mãe, vai ao leito e diz: menina, levanta-te. Nós vemos algo maravilhoso nesse gesto, em pegar a mão. O convite de levantar-se. Jesus demonstra o poder sobre a morte. E nós vemos que a reação dos que estavam lá era que ficaram pasmados porque nunca viram coisa igual. Nós vemos também a reação daqueles incrédulos que zombavam de Jesus dizendo: porque viram a menina morta. A esses, para eles veio um sinal claro de ficar calado e se retirar, porque o mestre da vida ali estava e eles não o tinham reconhecido. Então esse gesto de hoje, em que Jesus fala e faz a pessoa morta, o gesto do pai, aquele que clama pela filha, aquela também que prostra seus pés, tem muito a nos ensinar. Hoje nós vivemos e temos uma infinidade de doenças. Nós vemos também uma infinidade de pessoas que vão ao leito da morte e que essas também precisam ser tocadas pelo próprio Senhor. Hoje talvez não é um pai, não é somente uma mãe que clama ao Senhor pela morte diante dos filhos que estão morrendo devido àquilo que a desgasta da perdição das drogas. Nós vemos também uma outra morte que vai aprisionando o excesso daquilo que vem a ser a telinha do celular, onde essa criança se vicia e ela não tem mais tempo para nada, porque o seu olhar está voltado de uma forma exclusiva. Aquilo que não a conduz a uma vida sadia, mas sim a um vício. E é nesse tempo também, em que os pais também, em prece de fé, se dirigem a esse Senhor, que é o Senhor da vida, para que nós também, como pais espirituais, possamos fazer as nossas preces, para que essa morte ela esteja livre das nossas crianças, da nossa sociedade. Então que a presença de Jesus, aquele que nos ama, nos fortalece, aquele que nos espera, porque a nossa vida terrena também terá uma morte física, mas terá a ressurreição da eternidade. Sejamos nós aquelas pessoas confiantes, que aqui nós somos peregrinos, mas não estamos sozinhos, porque Jesus conosco caminha. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Promos,